Olá, um bom dia para você. Está no ar o quadro 8 em ponto de hoje aqui no SC no Ar. E começa hoje aqui na capital do estado o maior evento de jovens empreendedores do planeta. É isso mesmo, é o Junior Enterprise World Conference. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o presidente da Federação das Empresas Juniores de Santa Catarina, Yuri Kuznekov, que é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto, ele que também é um dos organizadores do evento. Tudo bem, Yuri? Seja bem-vindo ao 8 em ponto. Tudo bom? Bom dia. Bom, vamos situar para quem está em casa, porque a gente está falando de empreendedores juniores, Claro. que têm empresas juniores. O que é uma empresa júnior? O que a gente sempre diz é que a gente tem duas grandes formas de dizer o que é uma empresa júnior. Assim, né? A gente tem uma que é um pouco mais operacional do que de fato é uma empresa júnior, e aí a gente diz que sempre uma empresa júnior é uma empresa normal com CNPJ vinculada necessariamente a uma universidade, então é uma empresa que está dentro da universidade, que pega o conhecimento na teoria e aplica na prática através de projetos de consultoria. Então é uma empresa que vende projetos de consultoria para empresas que não poderiam pagar um projeto mais caro, e tendo assim uma contribuição social. Só que a gente forma empreendedores, né? E quando a gente diz empreendedor, não é só o cara que abre empresa, mas o cara que quer fazer, sabe fazer e faz. É a pessoa que de fato supera grandes desafios. E com isso aí a gente tem a parte um pouco mais do propósito do Movimento Empresa Júnior, que é formar empreendedores de fato dispostos, comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E isso está aumentando cada vez mais, né? Afinal de contas, no Brasil a gente forma aí por ano acho que mais de 10 mil empreendedores juniores, não é? Sim, a gente tem números bem altos, crescentes. O Brasil hoje é referência em termos de força mesmo do Movimento Empresa Júnior e dessa pegada empreendedora de transformar o país, né? Então, Bom, e o que é preciso, então, para a gente continuar a crescer, não só em número de empresas juniores, de laboratórios, vamos dizer assim, Sim. mas também em número de empreendedores? Em questão de políticas públicas, é um estímulo maior na universidade, é um estímulo maior até no ensino médio, para que as crianças, para os jovens, terem realmente esse gosto pelo empreendedorismo? claro. Eu acho que assim, é se atentar à importância do movimento estudantil e a importância de se envolver com outras atividades para que a gente tenha uma vivência de fato completa dentro da universidade. Assim. Só a sala de aula ela não é suficiente e eu acho que o movimento Empresa Júnior ele tá muito em evidência hoje, porque hoje no cenário de crise, no cenário onde a gente vê tantas coisas lamentáveis acontecendo no nosso país, a gente tem uma opção de empresas que trabalham para favorecer a economia e justamente as micro e pequenas empresas, que representam mais de 93% de todas as empresas do Brasil, empregam mais de metade da nossa mão de obra no Brasil. Assim. Então, o Movimento Empresa Júnior ele ataca imediatamente essas empresas, as micro e pequenas empresas, e é uma opção muito viável nesse cenário de crise. Né? Vamos falar um pouquinho então do evento, né, da JUICE, né, que vai acontecer hoje em Florianópolis. Ontem a gente tem imagens, inclusive teve um pré-evento, né, que aconteceu em Palhoça. A gente está aqui no nosso telão, inclusive com imagens do evento que aconteceu ontem na cidade de Pedra Branca, em Palhoça. Um evento muito importante que já reuniu uma centena de jovens. Exato. Num momento de imersão bem interessante. E hoje começa então em Canasvieiras, no Centro de Eventos de Canasvieiras, o JUICE 2016, que é o maior evento do planeta. Qual é a expectativa, o que os jovens, mais de 3 mil que vão estar lá, vão poder conferir? Sim. O que a gente sempre diz é que isso é uma loucura, assim, né? O que a gente está fazendo, organizar um evento tão gigante, o maior evento de empreendedorismo jovem do mundo, o maior evento da história do Movimento Empresa Júnior no mundo inteiro, é um grande desafio, assim, né? Que está na mão de uma geração que a gente sempre diz, uma geração que é inconformada com a sua realidade, que tem a coragem de sonhar e a ousadia de agir. Então, fazer parte desse sonho está sendo uma coisa muito importante, muito fundamental, na verdade, para a formação de todo mundo que está envolvido. Que atrações vão estar lá, vão conferir muitas experiências exitosas aqui do Brasil, legal, claro. Do exterior, de empreendedorismo jovem? Basicamente a ideia do evento é gerar diálogos e discussões de como que a gente, enquanto jovens empreendedores do mundo inteiro, pode fazer com que o mundo chegue mesmo que um pouquinho mais perto de um mundo melhor para todo mundo. Então a gente vai ter palestrantes de renome internacional, então vai trazer Thiago Leifert, Andreoli, Michelle Hunt, Richard Barrett, a gente vai trazer presidentes de grandes instituições como Comeco. Então assim, é muita referência reunida no mesmo lugar, só que mais do que isso, por exemplo, no dia 22, na sexta-feira, a gente vai ter um dia inteiro só de prática. Então, não vai ter nenhuma palestra, a gente vai estar na rua, espalhado pela ilha, resolvendo problema real, em situação real, espalhado em comunidades, espalhado em diferentes, dando aula em colégios públicos, trabalhando com educação. Tudo que a gente possa fazer para que o pessoal tenha uma vivência prática de fato. Ou seja, é exatamente essa a proposta, né? Sair do campo de ouvir apenas os diálogos, que é muito importante essa troca de ideia, de experiências, mas ver a realidade, aliás, uma realidade de um país bastante complexo como o Brasil, não é? Sim. A gente, como eu estava falando, assim, a gente forma pessoas que de fato olham para o que está acontecendo e não querem mudar para um outro país, mas que querem mudar para um novo Brasil. Eu acho que a melhor forma de a gente conseguir fazer isso
é não ficar só falando e não ficar só dando palestras e workshops do que eles poderiam fazer ou deixar de fazer, mas de fato colocar eles numa situação real e dar um grande problema para eles resolverem, né? Essa é a nossa proposta. Bom, ontem a gente esteve lá em Palhoça, eu conversei contigo sobre esse assunto e você me falava que o jovem, para que ele se torne protagonista dessa mudança que você fala, ele precisa se sentir parte do problema para se tornar parte da solução desse problema. Sim. É por aí? É exatamente isso que a gente fala, né? Se a gente tivesse, como eu sempre digo, se a gente tivesse que resumir em uma palavra o que a gente quer transmitir, é consciência. Consciência de que para resolver tudo o que acontece hoje no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, se a gente olhar para tudo que está acontecendo no mundo, assim, a gente tem sim todos os motivos do mundo para ficar assustado. Eu acho que o primeiro passo, é isso que a gente quer transmitir, é consciência de que a gente não pode se separar de tudo que está acontecendo e dizer, não, eu vou para outro país, eu vou para... porque isso tudo não faz sentido. Não, eu sou parte desse problema e eu quero também ser parte da solução. O empreendedorismo jovem no Brasil e o movimento que você coordena aqui em Santa Catarina tem essa proposta, né, de trabalhar para mudar não só a realidade das empresas, da economia, mas do país como um todo, que é uma coisa que você falou ontem para mim, que era um diferencial em relação ao movimento em outros países. É claro, isso? Sim. Operacionalmente o que a gente faz é contribuir para a economia resolvendo o problema de micro e pequenas empresas. É isso que a gente faz na operação, mas por trás disso existe o nosso real propósito, né, que é formar pessoas diferenciadas. Assim. Hoje a gente tem uma série de empresas que abrem processo seletivo exclusivo para ex-empresários juniores, para que tu tenha uma ideia do quão diferenciadas são essa vivência. Né? Então, o nosso principal objetivo está na formação de pessoas e assim, as pessoas que passaram por essa experiência têm a sua vida completamente transformada. Assim. Quando eu falo completamente, não é um pouquinho, não é mudou alguma coisa na minha vida, mudou uma coisa ou outra. É completamente as pessoas entram uma pessoa e saem outra. Assim. Legal, muito bem. Começa hoje então, vai até sexta-feira, né? Até sábado. Até sábado, exatamente, no Centro de Eventos de Canasvieiras, o novo Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, no norte da ilha, e com mais de 3 mil jovens, muitas palestras e também essa imersão nas comunidades, ou seja, um evento muito dedicado realmente ao jovem e a essa energia que o jovem tem para mudar, ainda que seja não completamente, mas para iniciar, para dar o start nesse processo de mudança rumo a um mundo melhor. Yuri, muito obrigado pela tua participação e sucesso no evento de hoje. Obrigado, eu que agradeço, com certeza vai ser um sucesso. Com certeza, disso a gente não tem dúvida. O 8 em Ponto de hoje vai ficando por aqui, o SC no Ar, claro, segue ainda na edição de hoje com muitas outras informações só para você.